Nesta edição do CRA Entrevista, convidamos um administrador profissional que atua há mais de 25 anos na gestão em saúde para falar mais sobre essa profissão que tanto cresce no país. Mas antes, não esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no canal a serviço da administração e de ativar as notificações. Como é a rotina de um gestor em saúde? Quais são os principais desafios desse profissional? E será que ele está preparado para enfrentá-los? Como deve ser gerir uma empresa que nunca fecha, que funciona 24 horas, 7 dias por semana? Essas são algumas perguntas que o nosso convidado de hoje, o Luiz Sérgio Pires Santana, superintendente do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, irá responder. Muito prazer em recebê-lo, obrigada por participar do nosso programa. Obrigado, prazer meu estar aqui. É um prazer responder e atender aqui ao pedido, o chamado do CRA, para a gente conversar sobre gestão em saúde, gestão hospitalar principalmente. Uma instituição de saúde, ela tem características empresariais muito específicas, como por exemplo o fato de nunca fechar, né? Um serviço prestado 24 horas, 7 dias por semana. Como é gerir uma empresa com esse perfil? Vamos lá, isso é super interessante. A maioria das empresas, você sai, fecha a porta, sai. Algum período do ano, algumas têm até férias coletivas, né? Param por 3 semanas, 2, fim de ano. O profissional que trabalha na gestão de saúde, ele tem que primeiro ter isso na cabeça. Você vai trabalhar 24/7. Todos os dias, tudo funciona. Você sai, a sua empresa continua funcionando. Isso é mais novo, é diferente para o profissional que não é do segmento de saúde. Para quem já está acostumado, o profissional mesmo da saúde, como médico, enfermeiro, fisioterapeutas, nutricionistas, eles já encaram isso com a maior naturalidade. Muitos deles nem têm horário administrativo, como a gente chama normalmente o horário, né, de 8 às 6, enfim, de segunda a sexta. Eles trabalham em escalas, né, de plantão. O médico é assim, o enfermeiro é assim, e vários outros profissionais. O profissional administrador, ele tem que saber se engajar nesse processo. Ele não vai trabalhar 24 horas, porque se deixar ele fica 24 horas, porque vai ter sempre problemas para resolver, sempre tem demanda. Mas ele tem que criar uma rotina em que ele consiga administrar, mesmo não estando lá 24 horas. Daí a importância de ter indicadores. Eu sei que a gente vai falar diante de como medir isso, de como acompanhar, mas o segredo está na forma de acompanhar. Eu mesmo, pessoalmente, tenho minha rotina. Eu sou um corredor, né? Sou um maratonista, então eu acordo muito cedo. Ao acordar, eu já olho como está a estatística do hospital, como está a ocupação, como está o volume de cirurgias para aquele dia, quantos pacientes deram entrada no pronto-socorro no dia anterior. Então eu já consigo ir dando uma olhada logo cedo, antes até de correr. Quando eu volto, eu pego a passagem de plantão, tanto de UTI, de centro cirúrgico, de unidade de internação. Já faz uma outra análise. Eu já faço uma outra análise. Então, esse acompanhamento no dia a dia é super importante. Daí a importância de ter o acompanhamento dos indicadores, tanto os indicadores de produção como de qualidade, os indicadores assistenciais no dia a dia de uma instituição de saúde. Além dessa questão da rotina, de acompanhar sempre, né, a movimentação, seja do hospital, seja da clínica, quais outras funções são diferenciadas, né, de um gestor da área de saúde para um gestor de outras áreas, por exemplo? Ok, primeiro ponto, um gestor de saúde tem que gostar de gente, tem que gostar de serviço. Você pode dizer, mas deve ser semelhante a um hotel, uma companhia de aviação, também lida com pessoas. Mas você lida com pessoas no momento fragilizado. Você lida com pessoas que estão precisando de cuidados de saúde. Então, não é igual às demais. Então, o primeiro ponto é esse. Você tem que ter uma certa sensibilidade para esse ambiente que você está inserido, mesmo não sendo um profissional de saúde, sendo apenas um profissional de administração da saúde. Então, acho que esse é um primeiro ponto assim, que eu acho que eu sempre coloco. Você gosta de serviço? Você gosta de atender pessoas? Né? Você se preocupa com detalhes? Né? Você vai andando, vê um papelzinho, você pega no chão e joga no lixo, porque o cliente vem na sua casa. Diferente de vários outros segmentos em que você
trabalha, produz, entrega ou posta, né, na área de tecnologia, ou entrega um produto, fabrica, aqui a sua casa tem que estar pronta 24 horas, porque o seu cliente vem em sua casa todos os dias nas 24 horas. Então é um tipo de trabalho que exige uma dedicação extra e um apego a detalhes, né? Deus está nos detalhes. Procurar manter também uma relação com o cliente diferenciada seria o caso? Sim, uma relação diferenciada. E aí tem vários aspectos. O cliente num segmento de saúde não é só o paciente. O acompanhante, por exemplo, o familiar, aliás, ele é o cliente que presta mais atenção aos detalhes do dia a dia do hospital. Às vezes o paciente está dormindo, se ele foi paciente cirúrgico, ele foi para anestesia, ele entra no centro cirúrgico, ele nem viu o centro cirúrgico. Né? Ele vai para o quarto, às vezes ainda vai sedado. Né? Ele passa boa parte de um tempo de recuperação numa UTI, às vezes entubado, com oxigênio. Enfim, quem está o dia todo olhando o detalhe é a esposa, o filho, a mãe, os amigos que visitam. Então, esse também é um cliente importante. E outro cliente de extrema importância é o médico. O médico também é cliente do hospital. Ele leva o paciente dele, ele entrega o paciente dele aos cuidados do hospital. Então, ele também precisa ser acompanhado. Ele também tem um nível de requisitos diferente do familiar, diferente do paciente. Então, esse olhar múltiplo o administrador tem que ter. Um olhar para um cliente paciente, um olhar para o cliente família, um olhar para o cliente médico também, que é quem traz esse cliente final para ele. Bom, Luiz, você é administrador por profissão e recentemente você participou de um evento especial no CRA São Paulo, onde o tema gestão em saúde foi abordado, sempre com enfoque na administração, nos profissionais da administração atuando nesse setor. E durante a sua fala você mencionou que a inserção, uma maior inserção de profissionais da administração na gestão em saúde é uma quebra de paradigma. Eu gostaria que você explicasse o que você quis dizer com essa citação. Eu estou há 25 anos na área de saúde. Eu lembro bem, quando eu entrei na área de saúde, tinham poucos administradores. A formação era recente também, estava se começando a ter. Eu sou um engenheiro mecânico que depois fiz administração, então sou também administrador, e depois fiz uma especialização em gestão de sistema de saúde, depois de formado como um MBA. E quando eu comecei isso na área de saúde em 91, eram poucos os profissionais de administração que resolviam ir para a saúde, principalmente porque não era um mercado profissionalizado. O que faria um administrador deixar de ir para uma indústria, para um banco, né, para uma área de telecomunicações, para ir para um hospital ou para um plano de saúde? Quer dizer, ele ia trabalhar praticamente para um profissional de saúde que nem gestor não era, ele não tinha nem o que aprender. Então, essa transformação começou a acontecer, como sempre, puxado pela questão econômica. A remuneração na área era baixa, não havia grande qualificação. À medida em que a área foi se profissionalizando, porque é uma área que envolve altos gastos, uma alta receita e que precisava ser gerida também de uma forma extremamente profissional para poder dar resultado. Isso, o grande divisor de águas, eu diria que é quando acabou a inflação, em que os reajustes automáticos de todas as tabelas deixaram de acontecer e você teve que passar a administrar melhor esse custo e como equilibrar suas margens em relação a uma receita que já não subia o tempo todo. Então, nessa hora, o médico só não deu mais conta e começou a ter que ter profissionais de gestão, administradores, economistas, engenheiros, começaram a entrar no segmento de saúde. Eu acho que isso aí nós estamos falando aí do final dos anos 90, né, para cá, ou seja, algo que tem um pouco mais de 20 anos. Então é, de fato, uma profissão nova. Então, eu acho que uma das coisas que mais dificultou a entrada foi a falta de profissionalismo que não havia, que não atraía o profissional de saúde. E, por outro lado, o médico é um profissional de alta formação, com um nível intelectual altíssimo. Então, ele também não podia ter como interlocutor alguém que não tivesse preparado para isso. Então, para que ele também passasse esse bastão aí, entre aspas, da gestão hospitalar. Então, isso foi acontecendo e vem acontecendo cada vez mais.
Meu caso, particularmente, eu acho que eu nunca teria entrado na área de saúde se eu não fosse filho de um médico. Eu sou filho de um médico e de uma nutricionista. Senão, meu pai e minha mãe se conheceram dentro de um hospital, entendeu? Então, eram profissionais da área de saúde. Talvez, se não fosse isso, eu não tivesse deixado a indústria, que eu trabalhava como engenheiro e como administrador, e ido para um hospital. Então, isso aconteceu em 1991 e de lá eu não saí mais, né? Venho trabalhando na área de saúde já desde essa época, então há mais de 25 anos. Durante essa trajetória de mais de 25 anos, além dessa transformação que a gente acabou de falar sobre a maior inserção do profissional de administração, quais outras transformações você vem percebendo nesse setor? Vamos lá. As principais transformações que já era muito comum na medicina é a questão da tecnologia. Esse é um componente extremamente importante em que a área médica vem se desenvolvendo bastante, a indústria de equipamentos, não só para diagnóstico, mas para tratamento principalmente, evoluiu muito. E mais recentemente, todas as áreas de apoio e suporte, seja na gestão do processo hospitalar como um todo, ou das clínicas, ou dos centros de diagnóstico, seja na gestão financeira e administrativa dos estabelecimentos de saúde. Isso veio em paralelo, como aconteceu em todos os outros segmentos. Começou a acontecer na saúde mais recentemente. Então, esse profissional de saúde tem que estar adaptado também a esse crescente caminho do uso da tecnologia. Hoje a gente já fala de internet das coisas dentro da saúde, seja desde o caminho que vai ter para órgãos serem feitos via computador, como também para todos os apoios das áreas de materiais que vão acabar sendo feitos personalizados por paciente. Tem a questão da inteligência artificial também. A inteligência artificial, esse é um outro caminho assim também sem volta. Será que você, profissional da administração, que já é um gestor da área de saúde ou que quer se tornar um gestor da área de saúde, está se preparando para esse novo cenário que o Luiz acabou de nos contar? Bom, isso ele vai nos falar daqui a pouco, como você deve se preparar para se tornar um gestor eficiente, conseguir a gestão da área da saúde eficiente. Mas agora, Luiz, eu gostaria que você nos falasse se é difícil integrar a área clínica com a empresarial numa gestão. Como é que funciona isso? Essa briga, entre aspas, aí, entre administradores e médicos, que aconteceu mais no passado, eu diria que hoje está num caminho muito mais harmônico. O médico começa cada vez mais a entender e que ele vai encontrar nesse administrador um facilitador para o trabalho dele. O que o médico mais quer é um local para que ele possa praticar uma boa medicina. Ele não gostaria de precisar entrar na gestão administrativa se não precisasse. Então, quando ele entra é porque ele encontrou esse espaço que ninguém ocupou. E ele se preocupa porque ele precisa ter um cenário preparado para que ele possa atuar, favorável para que ele possa exercer a boa medicina. Então, à medida em que o administrador começa a entender da complexidade, no caso do hospital, e de toda dessa inter-relação que existe, e começa a ser um facilitador para o profissional de saúde, principalmente o médico, esses conflitos vão se acabando. Tá? Então, eu começo a ver cada vez mais, lá na BP, a gente tem trabalhos dentro de núcleos específicos, principalmente nas grandes especialidades, como cardiologia, neurologia e oncologia. Então, a gente começa a ter trabalhos específicos sempre com a dupla, sempre mesclando o médico e o administrador, para poder enxergar o futuro dessa especialidade sobre a ótica também da administração. O que é que a gente vai precisar abastecer o hospital e o caminho da instituição de saúde para que consiga trilhar o melhor da tecnologia e dos processos para que essa medicina seja exercida da melhor forma possível. E nessa hora, o médico é parceiro absoluto. Porque o que ele quer é exatamente isso, é ele chegar num lugar para fazer a cirurgia dele e não ter que se preocupar com nada. Porque alguém já olhou os materiais que já foram autorizados no plano de saúde, alguém já olhou se todas as condições da sala cirúrgica estavam adequadas, que existe leito pronto para depois o paciente ir, que as condições da RPA, que é a recuperação pós-anestésica, já estavam montadas. Então, se existe um profissional administrador
olhando todos os aspectos e que depois o honorário médico dele vai ser recebido dentro da conta dele e ele não precisa se preocupar porque ele já entrou no sistema e colocou os dados que precisava. Essa inter-relação entre todas as áreas administrativas e clínicas, elas têm que ser harmônicas. Agora vamos para a pergunta de $1 milhão. Como é gerenciar, na verdade, você é o superintendente do maior hospital da América Latina. E os números são gigantescos, por exemplo, mais de 1.000 leitos, cerca de 35 mil internações ao ano, 100 mil atendimentos no pronto-socorro. Como é gerir tudo isso? É uma loucura. Realmente o movimento é gigantesco. A BP é sempre em grande escala, né? O que eu falo, eu já estive à frente de 15 hospitais ao longo da minha carreira em 4 empresas hospitalares diferentes. Algumas delas eram redes, tinham 4, 5 hospitais. Nada é tão grandioso quanto a BP. Então, a escala realmente assusta, né? Você chega... Primeiro, para você conseguir rodar a BP inteira, você gasta um dia e talvez não vá em tudo, né? É gigantesco, complexo. Então, isso faz com que você tenha que ter uma equipe muito eficiente. Então, esse é um primeiro ponto. Um foco muito grande em pessoas. A área de saúde é gerida por pessoas o tempo todo. Elas fazem assistência. A gente está falando de um complexo BP com 7.300 funcionários. Então, é muita gente. Diretamente ao meu grupo, tenho 3.500 funcionários. Então, é fundamental ter uma equipe de gestão muito boa. Esse é o seu primeiro ponto. Você tem que mesclar aí tanto o conhecimento técnico como de processo, mas também com essa capacidade de gerir pessoas. A área de saúde sem dúvida alguma, esse é um grande desafio. Gerir pessoas. O outro aspecto é você conseguir também dividir um pouco este bolo, né? Separar ou setorialmente ou por capítulos da forma como esse serviço é vendido. Então essa segmentação ajuda muito a você entender bem a necessidade do seu cliente, porque essa é a grande ciência para você ter qualidade no serviço. Tem que saber o que é que o seu cliente quer. Exatamente. Então, essa é uma forma também de dividir o esforço da gestão de acordo com a necessidade do cliente. E a melhor forma de fazer isso é a segmentação, porque você entende melhor o que é que o seu público está querendo. Bom, chegou o momento de você, profissional da administração, saber se está se preparando da forma correta para encarar o mercado, podemos dizer assim, né? O mercado da gestão na área de saúde. O Luiz vai dar algumas dicas agora de como você pode se preparar para se tornar um gestor eficiente, de sucesso. O primeiro detalhe desse mercado é o seguinte: esse é um mercado que não tem crise. Não há crise de demanda, não vai haver um surto de saúde, né? Você vê surtos de algumas epidemias, não vai haver essa epidemia de saúde, ou seja, em que vai diminuir os clientes, não vai. A gente cresce, por exemplo, no último ano crescemos aí a receita 18%, o volume de atendimentos cresceu mais de 10%, né? Cirurgias mais de 12%. Então, esse é um mercado em crescimento. Então, esse é um primeiro ponto, né? Para quem está preocupado aí na crise. Então, esse é um mercado em ascensão. Esse é um primeiro ponto que é extremamente importante. Mas a grande dica aí para os profissionais de saúde, de gestão em saúde, primeiro exige muito estudo. O administrar um estabelecimento de saúde não é simples, por várias características que você já abordou aqui, né, comigo e com vários outros que você já deve ter entrevistado, que é a riqueza de detalhes que tem, a complexidade, o fato de funcionar 24 horas, ter tudo isso que qualquer empresa tem e ter mais a questão da assistência, que ela é extremamente técnica e que implica na entrada de um outro profissional dentro da sua casa, que são os profissionais de saúde. Então, isso por si só cria uma complexidade maior. Mas o profissional gestor, administrador em saúde, ele tem que ter uma grande característica que eu já comentei aqui. Primeiro, gostar de pessoas, gostar de gente. Essa é uma área de serviço e de serviço que lida com pessoas fragilizadas. Então, esse é um primeiro ponto. O outro, ele tem que saber trabalhar em equipe. Então, esse é um detalhe assim, fundamental. Não há espaço para um gestor de saúde que é individualista, autossuficiente, que ele resolve tudo. Não haverá.
Nenhuma área de um hospital ou de qualquer estabelecimento de saúde ele consegue resolver sozinho. Bom, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa, dessa edição do CRA Entrevista, mas eu não poderia deixar de te perguntar sobre essa nova fase da BP. Está passando por um processo de reposicionamento, né, de marca, enfim, de identidade. É um desafio manter tradições, né, porque é uma instituição centenária, então manter as tradições da beneficência portuguesa sem deixar de atualizá-la. Como é que vocês estão lidando com essa repaginação, digamos assim, né? O grande mote disso é o reposicionamento. E o reposicionamento que aparece sob a forma gráfica de uma marca, ele na verdade é um reposicionamento da empresa como um todo, é o reposicionamento do serviço. É deixar de sair daquela imagem de um grande hospital, né, do SUS, né, que atendia o SUS e que também atendia o cliente privado, para ser um grande hospital de alta qualidade que pratica também a filantropia. Essa é a grande mudança. Essa é uma mudança que é uma mudança cultural. Então a gente tem feito essa transformação, já vem aí nos últimos 2, 3 anos, e ela começou dentro de casa. O primeiro trabalho nosso foi fazer com que os funcionários primeiro entendessem, depois o corpo clínico entendesse, para depois o público lá fora vir a entender. Eu não posso esperar que o cliente entenda antes que nós internamente tenhamos entendido. Foi uma necessidade de mercado esse reposicionamento? Primeiro a gente pesquisou muito dentro do mercado para entender como é que o cliente via a BP. E como é que o cliente via? O cliente via como exatamente isso, uma senhora dona de casa muito caridosa, que ficou um pouco no passado. Ele não via como uma figura moderna. Então ele não via como um local onde ele poderia ter a grande solução para os problemas dele de saúde. Mas sim uma pessoa caridosa, que atendia bem, mas que não estava totalmente atualizada. Então a gente precisava mudar essa imagem perante a sociedade, ao cliente, ao médico e ao paciente e às fontes pagadoras, aos planos de saúde. Porque essa imagem não era coerente com o desenvolvimento de tecnologia que a gente já vinha tendo dentro da BP. Com o crescimento do corpo clínico que a gente sempre teve os melhores médicos, a cardiologia da BP é uma cardiologia de excelência, a oncologia é de ponta, então os melhores oncologistas do país estão lá na BP. Mas isso não era percebido pelo cliente, porque ainda tinha uma visão de uma instituição antiga, né? Então a tradição era bacana, ela é importante para ser colocada dentro do seu DNA no sentido de praticar a filantropia, mas praticar a filantropia para devolver à sociedade o que ela consegue colher e também ser um palco de desenvolvimento científico. E o cliente não via isso. Bom, Luiz, eu quero te agradecer mais uma vez por ter participado do CRA Entrevista. Muito obrigada por compartilhar sua experiência, enfim, todo o seu conhecimento sobre a área da gestão em saúde. Eu que agradeço, é um prazer falar aqui com vocês do CRA. E obrigada a você também, espero que tenha gostado dessa edição do CRA Entrevista. E não esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no canal a serviço da administração e de ativar as notificações. Até a próxima!